a nossa companheira aqui, representando o Conselho, Lourdes Aparecida Machado, presidente do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Então, bom dia a todas e todos. Agradecer o convite, o doutor Jean Freire, para estar aqui. Cumprimentar a mesa em seu nome, Ministério da Saúde, os consórcios, enfim. E também o doutor Tales, que é conselheiro, e é muito bom que o Conselheiro Estadual de Saúde esteja aqui, somos em 2 aqui hoje. E aí, eu fiquei pensando assim, muito na sua fala hoje de manhã, e ontem também nós conversávamos sobre a história da senhora do Jequitinhonha. Então, num dia não tinha médico, no outro não tinha condutor, e no outro não tinha vida. Não tinha estrada. E não tinha estrada, Não tinha estrada também. E aí eu fico assim, imaginando que naquele lugar estava uma pessoa certa, na hora certa, um médico e deputado. Mas nos outros lugares, que não tem nem médico, nem deputado para fazer essas denúncias, o tanto que está acontecendo isso em vários lugares, vamos falar do nosso Estado. Quantas vezes isso já ocorreu e vem ocorrendo? E aí eu fiquei dizendo ontem para o doutor Jean que o Conselho estaria aqui hoje, mas que nós, de fato, não estávamos ainda tão inteirados do assunto, porque essa política não foi ainda discutida no Conselho. A gente tem a paz, que coloca como meta implantar e manter o SAMU regional em toda a macro-região do Estado, que é uma meta. Mas essa política do USE, eu estou sabendo dela aqui agora, quando, na verdade, essa política tinha que estar sendo construída no Conselho Estadual de Saúde para depois ela ser apresentada em qualquer espaço, inclusive na CIB. E essa é uma reivindicação que a gente vem fazendo ao doutor Fábio há bastante tempo, é que as políticas sejam discutidas e não só apresentadas, porque o Conselho de Saúde é um órgão regulador, fiscalizador e de proposição de políticas públicas. Então, assim, me causa um certo espanto, o Conselho Estadual de Saúde está sabendo nessa mesa que existe uma política em curso e a gente não tem conhecimento dela. Mas vai ser construída junto, porque está sendo uma prática as políticas serem apresentadas já prontas e discutidas, inclusive aprovadas em CIB. Então, em 2024, a partir de agora, o Conselho não vai mais entender e acatar essas políticas que não sejam construídas e discutidas no Conselho Estadual. E não estou dizendo para você, tá? Estou dizendo para o Estado, não estou falando para a Anelise, não vamos levar para o coração. Estou dizendo isso para o Estado. Eu represento o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Estadual de Saúde, sou psicóloga, e aí me assustou um pouco as dificuldades que a gente vem enfrentando no SAMU. O elevado número de atendimentos, estou pegando isso das falas, tá, gente? As precárias condições de trabalho, os riscos de acidente de trabalho e o estresse ocupacional. E aqui eu queria pegar um pouquinho. Como que está a saúde mental dessas pessoas que trabalham no SAMU? Essas pessoas estão lidando com a morte ou a quase morte o tempo inteiro. Eu vi o relato da Leonísia, que ela disse que na Covid as pessoas iam e com medo, todos os profissionais de saúde, mas quem está na ponta muito mais, de levar para dentro de casa a morte. Então, a natureza do trabalho do SAMU é lidar com essas adversidades, é lidar com casos graves, gravíssimos, e a gente tem que pensar muito como que a gente está cuidando de quem cuida também, como que a gente está cuidando dessas pessoas, desses operadores aí do SAMU, dessas pessoas que trabalham de uma forma cotidiana para dar conta de uma política que nos orgulha, porque o SAMU é uma política que nos orgulha o SUS, mas a gente tem que entender o que está acontecendo dentro dessa política. Eu vi o TAC, estava conversando aqui com um colega ao lado, e ele me mandou o TAC, e quando se defende a intrajornada, eu fico pensando, é importante isso, mas a gente vai de novo colocar no colo das trabalhadoras e dos trabalhadores uma ausência de uma política? Nós não podemos permitir que, ao a gente terminar ou trabalhar o TAC, nessa questão da intrajornada, a gente coloque, mais uma vez, na pessoa que está ali na ponta, trabalhando, a responsabilidade de melhorar ou não o atendimento do SAMU. Então, eu acho que essa é uma questão que eu queria colocar. Uma outra, o consórcio do SAMU é um consórcio público de direito público, é isso? Então, dentro de um consórcio público de direito público, a gente está tendo pejotização, vínculos precarizados, salários atrasados. E vocês imaginam, então, o que vai ser essas
essas terceirizações que o governo está querendo fazer nos hospitais regionais e nos hospitais da FHEMIG. Porque a gente tem a descentralização, né, da gestão dos hospitais da FHEMIG e a concessão dos hospitais regionais. Se dentro de um consórcio público, de direito público, a gente está tendo tanta dificuldade com os vínculos trabalhistas, imagine o que vai ser quando a gente terceirizar, porque vocês conhecem alguma empresa que não vise o lucro? É isso que a gente está querendo transformar o nosso SUS em Minas Gerais com a terceirização. Então, a gente caiu as nossas liminares, nós estávamos com 3 liminares junto ao Ministério Público, no Agarrad, em Patos de Minas, Teoflotone e Valadares. Eu queria trazer também, sabe, Jean, para cá, né, o que está sendo se transformando no SUS no momento que a gente terceiriza todas as nossas ações. Né, no momento que a gente está levando... imaginava eu que um consórcio público, direito público, teria um pouco mais de estrutura para lidar com essas situações. E a gente não está vendo que a gente não tem. Então, eu acho que há uma discussão também sempre presente quando a gente pensa que o Estado de Minas Gerais está querendo terceirizar as ações dos hospitais regionais e dos hospitais da FHEMIG. É isso, né? Eu queria que esses pontos que eu estou abordando, que é a questão, né, da gente não saber o que acontece com o SAMU e com as outras políticas, a questão dos vínculos trabalhistas e não colocar no colo de quem trabalha no SUS as dificuldades, e a questão da terceirização. E a gente está aqui no conselho, né? Queria ver se o Thales, enquanto conselheiro, também quer contribuir com a minha fala. Passo para você um pouquinho, não? Tá, então, estamos aqui, tá, para acompanhar essa política, esperamos que ela seja levada para o conselho. Tá bom? Obrigada.